Novamente aqui com vocês, professor Nunes, e hoje nós falaremos sobre a nossa terceira videoaula com o tema de histologia vegetal e agora o segundo tipo de meristema, o meristema secundário. Lembram que na primeira videoaula nós falamos sobre a célula vegetal. A segunda videoaula nós falamos sobre os tecidos vegetais e principalmente sobre o meristema primário. Nessa terceira videoaula, hoje nós trataremos somente do meristema secundário, beleza? Então, antes de tudo, não esqueçam de apertar o sininho de notificação e no final da aula, se você gostou, dá um likezinho para que nós possamos continuar com esse projeto, beleza? Então, vamos lá, vamos dar sequência nessa videoaula aqui e sem demora. Vamos lá. Meristemas secundários são tecidos relacionados com o crescimento secundário do vegetal. Isso faz mais crescimento como, professor? Crescimento em espessura ou transversal. Enquanto que a planta está crescendo nesse sentido, o crescimento dele vem nesse sentido transversal. Beleza? Então, olha lá, o meristema primário faz a planta crescer em comprimento para cima e para baixo, o meristema secundário faz essa planta crescer em espessura. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar aqui e falar um pouco sobre esse meristema secundário. É interessante vocês atentar também que esse tipo de meristema secundário, ele é verificado, né? A gente verifica, percebe esse meristema basicamente nas angiospermas, nas dicotiledôneas e em gimnosperma. Um exemplo de gimnosperma, o pinheiro do Paraná. Observa que o pinheiro do Paraná ele é uma planta de porte alta, mas que tem o tronco espesso, beleza? Aí você fala assim, professor, mas e as angiospermas, monocotiledôneas? São plantas pequenas, tem raiz em cabeleira, não precisa ter um tronco, né, para suportar essa planta, uma vez que elas são pequenininhas. Então, observam só, uma situação que ocorre em relação ao tecido meristemático das plantas. As plantas que têm esse tipo de meristema, que é o meristema secundário, necessariamente tem que ter o meristema primário. Agora, as plantas que possuem o meristema primário, necessariamente não precisa ter o secundário. É o caso que acontece com as monocotiledôneas, beleza? Então, tem que ficar atento para esse detalhezinho aí. Então, vamos ver aqui e falar um pouco sobre esse meristema. Olha lá, ó. O meristema secundário origina a partir de um processo de desdiferenciação celular. Nós tratamos o processo de desdiferenciação celular no finalzinho da segunda aula. Por quê? Porque surge a partir de um processo de desdiferenciação, principalmente do parênquima. O parênquima surge a partir de uma célula embrionária, jovenzinha, que se tornou uma célula adulta, e esse parênquima acha de voltar a ser novamente uma célula embrionária. Então, ele desdiferenciou, e a partir daí forma esse segundo meristema que nós vamos ver agora nessa videoaula, beleza? Então, olha lá, ó, a desdiferenciação das células é de tecidos adultos, principalmente do parênquima, que surgiu do meristema fundamental. Então, esse meristema surge exatamente da desdiferenciação desta célulazinha que surgiu lá no meristema primário, no meristema fundamental. Então, vamos continuar. Como surge o meristema secundário? Então, eu fiz um esquemazinho aqui para vocês, um esquema bem facinho para vocês atentarem, não esquecer e tirar 10 na prova que vocês farão do Enem. Então, vamos partir aqui. Lembram lá, o meristema primário, ele vai e origina 3 tipos de tecido. A protoderme, certo? O procâmbio e o meristema fundamental. Isso nós já vimos na aula passada. Isso aqui é só para você ver como que surgiu esse meristema. A partir do meristema fundamental, ele vai dar origem a 3 tipos de célula. O colênquima, o esclerênquima e o parênquima, certo? Esse parênquima, ele vai sofrer um processo de desdiferenciação celular. Mas você fala, mas como assim, professor? Olha lá, o meristema primário, que é uma célula embrionária, que é uma célula neném, um bebezinho, ele passou por uma diferenciação, formando uma célula parênquimática. Ele diferenciou. Ele era uma célula
indiferenciada, que por um processo de diferenciação formaram lá esses três tipos de célula. E esse parênquima, ele volta a ser novamente uma célula indiferenciada, um neném, uma célula embrionária. E nesse processo de desdiferenciação, ele vai dar origem, vou tirar isso aqui para não atrapalhar, ele vai dar origem, né, vai originar o que nós chamamos aqui de meristema secundário. Então, observe que o meristema secundário surge do parênquima e esse parênquima surgiu do meristema primário. Então, resumindo, o meristema primário dará origem ao meristema secundário através deste processo que eu demonstrei para vocês aqui. Beleza? Então, nós temos aqui o protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio neste desenho que faz parte do meristema primário, para vocês entenderem como que ele está disposto na plantinha. Então, aqui dentro, no centro, nós temos o procâmbio, onde vai dar origem ao xilema primário e ao floema primário. O meristema fundamental, ele vai dar origem a esses três tipos de células que vocês estão vendo, o colênquima, o parênquima e o esclerênquima, e a protoderme vai dar origem à epiderme, que é o revestimento externo das plantinhas. Beleza, pessoal? Vamos continuar aqui agora falando desse meristema secundário. O meristema secundário, vamos prestar atenção para vocês entenderem como que vai ocorrer isso. O segundo tipo de meristema, ele vai dar origem, e vai originar dois tecidos importantíssimos para a planta. Aí você fala, por quê? Ele é importante porque vai fazer com que essa planta agora ele não cresça mais em comprimento, mas em espessura. E quem faz a planta crescer em espessura são dois tecidos que surgem a partir do meristema secundário. Você fala, professor, quais são esses tecidos? Então, vamos ver o primeiro aqui e falar sobre ele. O primeiro tecido que vai formar é o felogênio. Observa só que para o vegetal crescer em espessura, ele precisa que tenha algo que cresça para dentro, algo que cresça para fora. Se tiver algo crescendo para dentro e para fora, é óbvio que vai formando um tronco espesso. Por isso que ela está presente em angiosperma, dentro das eudicoteledones e das gimnospermas, que são plantas enormes, 30, 40, 50 metros de altura. Aí você fala, professor, felogênio dará origem a qual tecido? Que vai crescer para dentro e que cresce para fora. O felogênio, vocês vão ver que ele vai dar origem a dois tecidos. O que cresce para dentro é o feloderma. O que cresce para fora é o suber, que seria a casca do tronco da árvore. Tá certo? Então vamos lá, vamos repetir. O meristema secundário dá origem ao felogênio, e o felogênio vai crescer para dentro, formando um tecido chamado feloderma, e vai crescer para fora, chamado um tecido, a gente chama esse tecido de suber, que é a casca do tronco da árvore. O meristema secundário também vai dar origem ao câmbio. Lembra que o meristema primário dá origem ao procâmbio, onde vai dar origem ao xilema primário e ao floema primário. Já esse meristema, que é o secundário, ele vai dar origem ao câmbio. E esse câmbio vai dar origem ao xilema secundário e ao floema secundário. Professor, secundário por quê? Porque ele veio do meristema secundário. O procâmbio do meristema primário dá origem ao xilema primário e ao floema primário. Já o meristema secundário dá origem ao câmbio, onde vai surgir o xilema secundário, que vai transportar a seiva bruta, e ao floema secundário, onde vai transportar a seiva elaborada. Beleza? Então, está aqui o desenho para vocês entenderem. Imagina que isso aqui é o tronco de uma árvore. Beleza? Então, nós temos o felogênio. Esse felogênio cresceu para dentro, dando origem ao feloderma. Esse felogênio cresceu para fora, dando origem ao suber. Então, olha lá, se tem algo crescendo para dentro, algo crescendo para fora, esse tronco vai ficando espesso. Já o câmbio, que surgiu lá do meristema secundário, ele cresceu para dentro, dando origem ao xilema, que vai transportar a seiva bruta. O câmbio cresceu para fora, dando origem ao floema. Câmbio por quê, professor? Porque uma hora ele forma uma célula xilemática, outra hora ele forma uma célula
floemática que vai transportar a seiva elaborada. Por isso que eu chamo isso de câmbio. Então, observa que tanto o câmbio quanto o filogênio tem algo crescendo para dentro, algo crescendo para fora, consequentemente, esse tronco da árvore tende a ficar espesso. Essa é a função do meristema secundário, fazer a espessura do vegetal. Beleza, meus queridos? Mas tem um detalhe. Olha lá, ó, o meristema secundário dá origem ao filogênio. O filogênio dá origem ao filoderma e ao suber. Então, se eu pegar o filogênio, este tecido, pegar a filoderma que cresceu para dentro, o suber que cresceu para fora, ele tem um nome. Esses três tecidos juntos, nós chamamos ele de periderme. Tá certo? Então, tá aí. Periderme é o conjunto desses três tecidos, do filogênio, do filoderma e do suber. Beleza, meus queridos? Tá aí o meristema secundário para vocês, fácil de entender, não tem nada difícil, e vamos fazer alguns exercícios para ver se vocês conseguiu fixar esse exercício na cabecinha de vocês aí. O exercício número 1, ele fala o seguinte, olha lá, ó, em pesquisas desenvolvidas com eucaliptos, constatou-se que a partir das gemas, olha lá, estou falando de gema, então eu estou falando de um tecido meristemático, e de um único ramo pode-se gerar cerca de 200 mil novas plantas em aproximadamente 200 dias, enquanto os métodos tradicionais permitem a obtenção de apenas cerca de 100 mudas a partir de um mesmo ramo. A cultura de tecido é feita a partir de... Olha, se eu estou falando de gema, eu estou falando de um tecido meristemático. Por que isso? Porque se eu tenho um único ramo que pode gerar 200 mil novas plantinhas, mudinhas, significa que eu estou fazendo um processo de mitose intenso. E quem que faz mitose? São células meristemáticas. Ó, células epiderme é uma célula adulta, que nós acabamos de ver. Suber é uma célula adulta. Esclerênquima é uma célula adulta. Lênio, que é o xilema, é uma célula adulta. Única célula neném, única célula embrionária que tem aqui é o meristema. Então, quem possibilita essa mitose intensa para fazer mudas, para fazer células, tá certo? A partir daí gerar uma plantinha, é a letra A, as células meristemáticas. Então, essa perguntinha até fácil, não tem como vocês errarem caso caia uma semelhante na prova do Enem. Vamos partir aqui para a segunda questão. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pela formação de novas células. Olha lá, os tecidos meristemáticos. Já vem na cabeça de vocês que são tecidos fáceis de fazer mitose, a característica dessas células, para facilitar a vida de vocês, né? Então, vamos lá. Os tecidos meristemáticos são responsáveis pela formação de novas células e tecidos da planta. O meristema é responsável por dar origem ao parênquima, colênquima e esclerênquima, por exemplo, é o chamado meristema fundamental. Acabamos de ver isso na videoaula. Então, a resposta tem que ser a letra C. Beleza? Câmbio dá origem ao xilema secundário, ao floema secundário. Filogênio dá origem ao filoderma e ao suber. Procâmbio dá origem ao xilema primário, ao floema primário. E a protoderme dá origem à epiderme. Quem é responsável para dar origem ao parênquima, colênquima e esclerênquima é o meristema fundamental. Beleza, pessoal? Vamos ver a última questão. Olha lá, isso aqui é facinho. O tecido responsável pelo crescimento e espessura do vegetal é o meristema secundário. Tá certo? Você fala, mas professor, não é o meristema primário. Meristema primário é responsável para fazer o comprimento desse vegetal. Beleza? Comprimento. Vai crescer para cima, vai crescer para baixo. Comprimento. Agora, a espessura, quem é responsável é o meristema secundário. Então, a resposta aqui tem que ser a letra B. Pessoal, fique com Deus. Não esqueçam de, se gostou da aula, de clicar o likezinho, tá certo? Para a gente continuar com esse projeto. Até a próxima videoaula. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Bye, bye para vocês.